saudar todos os parlamentares. Passei 24 anos da minha vida perseguindo bandido. Quando pensei que vinha para a política para esquecer esse passado, eu nunca estive tão próximo da bandidagem. A bandidagem que ataca, a bandidagem que mente, a bandidagem que fabrica. Mas é essa bandidagem que eu sempre quis enfrentar, a bandidagem do topo da pirâmide. A mentira jamais vai vencer o sol da verdade. Por isso que nós estamos aqui. Senhor presidente, eu acho um absurdo hoje não termos sentado nessa cadeira o senhor Daniel Vorcaro. Mas antes quero saudar a todos em nome de Vossa Excelência, saudar advogado, depoente, enfim, o povo brasileiro. Olha, o Brasil está vivendo uma época que dá vontade de vomitar de manhã, à tarde e à noite. Nós estamos vivendo uma época do bacanal da corrupção. Eita, momento difícil que o Brasil está passando. Eu gostaria que abrisse essa apresentação. Presidente, a gente não pode ter feriado mais não. A gente não pode mais ter intervalo, porque o que está acontecendo no país, cada dia é um dia pior do que o anterior. Vorcaro, eu nunca ouvi falar nesse cidadão. Eu não sabia que esse cidadão tinha a metade da República no bolso. Seja lá porque eu não tinha dinheiro para aplicar ou não frequenta as altas rodas de Brasília. Mas eu já não aguento mais todo mundo falando desse rapaz. Mas o que eu acho um absurdo, uma petulância, é a justificativa para não vir depor. Só vem de jatinho. Mas se essa moda pega, ninguém vai ouvir mais ninguém no Brasil afora, não. Vou depor, agora só vou de jatinho. Isso é uma esculhambação. Eu não aceito isso. Agora deixa eu dizer uma esculhambação maior do que essa. Maior do que essa, que esse elemento que era para estar sentado aí, ele conseguiu o que nenhum parlamentar até hoje conseguiu. Se reunir no Planalto com Lula 4 vezes fora da agenda. Mas olha, que prestígio. Vá lá, qualquer um parlamentar aqui. Não chegar para ser recebido sem agenda. Vá lá agora. Olha, tem ministro que foi recebido menos do que Vorcaro. Que coisa linda, Brasil. Que coisa linda. Mas olha só, não quero dizer com isso que Vorcaro só tem envolvimento com o governo atual. Eu não posso ser leviano a esse ponto. Aqui nós temos que abrir o leque para todos. Mas o que está descoberto e estava no escurinho do cinema é que o presidente da República, que não abre o Palácio do Planalto para todo brasileiro, abriu no escurinho do cinema 4 vezes para esse elemento chamado Vorcaro. Passa aí. Olha só. E a esculhambação não passa só por isso, não. Quando a gente for analisar os consignados, sabe onde nasceu a zona? Nasceu na Bahia. E olha onde estavam os elementos que possibilitaram isso. Eita, esse aqui é conhecido. Esse também. 2 senadores do PT. O crédito sexta ainda precisa ser... não? Então é chefe da Casa Civil do governo Lula. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Estão olhando para o Banco Master sem antes ver o nascedor dos consignados no crédito sexta. Mas nós vamos ter a oportunidade de falar isso. Passa aí. Olha só, olha que manchete vergonhosa.
dono do Master paga de humilde. Paga de humilde como? Se o cara quer vir para o depoimento num jatinho. Mas tinha meio Brasil no bolso. Que esculhambação é essa? Meio Brasil no bolso. Que zona é essa? Que bacanal é esse que se transformou o Brasil? Passa. Aí, mulher de Moraes. Quem é Moraes? O ministro mais poderoso da história do Supremo Tribunal Federal desde a sua criação. Ei, Moraes salvou a democracia. Ei, porque salvou a democracia, segundo eles, podem tudo, é? Pode qualquer coisa e tá certo. Eu não vejo ninguém falando nem com coragem e altivez de base de governo de um contrato imoral como esse de 129 milhões de reais, sem ter assinado um processo. Ei, isso é pagamento de proteção e ninguém tem coragem. Senhor presidente, eu peço que não me atrapalhe. Presidente, mas eu não vejo o senhor presidente. Não estou entendendo, só para entender. Qual... Excelência, o relator tem toda a liberdade de fala. Senhor, estamos aqui para ouvir. Senhores, por favor. Senhor. Não, Excelência. Pode ouvir a verdade. O relator tem liberdade de fala. Senhor presidente. Nós não estamos aqui para ouvir o protetor da Conafé. O relator. Estamos aqui para ouvir o relator para fazer perguntas. O relator tem liberdade de fala. Senhor presidente. Coisas diferentes, presidente. Senhor presidente. Continue, relator. Como a verdade incomoda. Como a verdade incomoda. Por gentileza. 129 milhões. Ei, esse que quis que eu calasse a boca, ele disse que Vorcaro podia ter pago o governador de São Paulo com dinheiro do INSS. Ei, quem garante que esse dinheiro aqui também não é do INSS? Passa. Olha como esse Brasil tá. Dias Toffoli. Rapaz, não bastasse o deputado que se retirou ter que deixar a CPI em 2005, porque se reuniu com Marco Valério do Mensalão. Olha só. Teve que deixar a relatoria do Banco Master. E por que está aqui? Porque está aqui, sabe por quê? Porque nós perdemos mais de um mês dos dados. Perdemos tempo, porque o senhor ministro não permitiu que nós, instância legítima e constitucional, tivéssemos acesso a esses dados, como hoje ainda não temos. E o Brasil está calado. Quem nomeou esse aqui? Bora, passa. Agora deixa eu dizer uma coisa. Eu fui um dos que votei a favor para Lulinha estar aqui. Eu também. Mas tem muito menino de recado, eu estou de saco cheio. Não permitiram. Sabe o que é que a Polícia Federal fez? Quebrou o sigilo bancário, fiscal e telemático de Lulinha, filho do presidente da República. Está no Diário do Poder de hoje. Ei, aonde já se viu medida cautelar deferida sem haver indícios? Olha, uma parte da CPMI blindou Lulinha, a Polícia Federal já está no encalço aqui, ó, com várias quebras. Qual é o pedido que eu faço? E olha só, de envolvimento na questão do Careca. O que é que eu peço, senhor presidente? Eu peço que Vossa Excelência, na qualidade de presidente, peça o compartilhamento desses dados, porque é um direito legítimo nosso. Pode, obrigado. Passa. E eu não falei poder 360, desculpa, foi poder 360. Mas por que eu faço esse desabafo? Estou cheio de discurso que fazem e na prática totalmente diferente. Eu repudio, respeitando, mas repudio a decisão do ministro André Mendonça
de não permitir a vinda do senhor Vorcaro na hora que facultou. Ao mesmo tempo, eu tenho que reconhecer que o ministro André Mendonça corrigiu um gravíssimo erro de provas escondidas, possibilitando a CPMI ter os dados do Vorcaro. Mas o que é que nós precisamos fazer aqui um adendo? Eu vi um discurso bonito ali do deputado que saiu. André Mendonça não permitiu Vorcaro sentar. E se eu disser que figuras que reclamam de André Mendonça e tinham direito, blindaram o C6, blindaram o PicPay, blindaram o Santander, blindaram a Crefisa, blindaram o Gustavo Gaspar, blindaram Frei Chico, Lolinha, Paulo Bodens. Minha gente, ei, Edson Claro, minha gente, respeita o entendimento do povo. Ninguém blindou mais aqui nesta CPMI do que a base do governo. Eu acho que não deveria se ter bandido de estimação, mas não é o que acontece aqui. Então, André Mendonça, o ministro André Mendonça, deu uma no cravo, outra na ferradura. Possibilitou que nós tivéssemos acesso aos dados do Vorcaro, que é muito importante, mas também facultou a Vorcaro a não comparecer. Facultou. E a base do governo aqui, que dispensou completamente, não deu nem faculdade. Olha, 4 instituições financeiras que praticaram os mesmos fatos dos outros bancos que estão lá na Senacom, baseada em dados, foram blindadas aqui pela base do governo. Ou seja, minha gente, olha para o próprio umbigo antes de estar apontando para o próximo. Vocês foram os primeiros que blindaram o sistema financeiro aqui. Mas, enfim, eu tinha que falar isso porque estou cansado da mentira e da hipocrisia. O sistema financeiro está blindado, a gente só tem mais um mês. Ainda falta muita gente para vir. Mas, para desgosto daqueles que podem estar no bolso do sistema financeiro, eu reapresentei pedido para PicPay, Santander, C6 e Crefisa, depoimento aqui. E aí vamos ter que botar a digital de novo. Vamos saber quem é empregado do sistema financeiro e quem é menino de recado. Outra coisa que eu não posso deixar de registrar. Eu tenho um respeito pelo deputado que se ausentou, mas eu não concordo que o Victor, que está na base do problema do Master, esteja atuando diretamente para orientar a testemunha com presença de deputado. O deputado não aprendeu com o passado, quando teve que sair de uma CPI, porque pegou uma carona com um principal investigado chamado Marco Valério. Eu não concordo. Eu acho o seguinte, se tem senador envolvido, prenda o senador. Se tem deputado, prenda o deputado. Tiver presidente da República, seja lá o escambau que for, banqueiro. Agora, se reunir através da Ficto, que está entranhada nos problemas do Master, eu acho isso não apenas uma ilegalidade, mas passível de uma investigação. Mas aí, passada essa fase inicial, vamos aqui, porque essa senhora